Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina, vivenciando as oitavas da Páscoa. Eu quero desejar a você uma santa, uma feliz e uma abençoada Páscoa. Estamos aqui diariamente, meditando, refletindo a palavra do Senhor. Essa palavra que é uma semente que é lançada no nosso coração e que deve crescer e dar frutos. Fruto de amor, de fé, de esperança. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar em Lucas capítulo 24, do versículo 35 até o versículo 48. Acompanha comigo. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne e nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, nessas oitavas da Páscoa, nós somos convidados a contemplar a presença do ressuscitado no nosso meio. Não somente no meio dos discípulos, naquela época, mas hoje, no agora da nossa existência, no agora da nossa vida. Veja, o Evangelho de hoje é uma continuação do Evangelho de ontem, que falava sobre os discípulos de Emaús, aqueles que estavam abandonando o projeto. Jesus os encontra, Jesus parte o pão, Jesus se revela para eles e eles voltam para o seio da comunidade para dar essa boa notícia. Eles estão ali, no meio da comunidade, e diz que exatamente enquanto eles estavam ali falando, Jesus vem e se põe no meio deles desejando a paz. A paz que é a plenitude de todos os dons. Jesus, olha só, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho, que tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Então Jesus chega exatamente no momento que eles estavam falando e se revela e se mostra para eles. Mas diz aqui que eles ainda não estavam entendendo, ainda estavam confusos com tudo aquilo. Como é que pode? A gente viu o nosso mestre morto, a gente viu o corpo do nosso mestre ser colocado em um túmulo, uma pedra foi colocada na frente, de repente aquele mesmo homem está ali. Mas é bonito um versículo do Evangelho de hoje que diz: Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. A gente precisa rezar e pedir muito a Deus que venha abrir a nossa inteligência para entender a Sagrada Escritura, que é
fonte de vida e salvação para todos nós. Às vezes a nossa mente ainda está muito bloqueada, a nossa mente ainda está muito limitada, a nossa mente está muito trancada para entender os mistérios de Deus. E aí você pode me perguntar: Frei, mas como é que isso acontece? Acontece a partir do momento que eu dou uma abertura. O Espírito Santo, ele não vai invadir a minha consciência, ele não vai invadir a minha vontade, ele vai agindo à medida que eu vou permitindo. Então hoje a nossa oração deve ser essa: vem Espírito Santo, abre a minha inteligência, abre a minha vontade, abre o meu coração para poder entender, para poder acolher a Tua palavra, que cura a minha vida, que cura o meu coração, que cura as minhas más vontades, os meus vícios, as minhas manias, que me liberta dos meus pecados. Foi Jesus que abriu a inteligência dos discípulos. Então peçamos a Jesus que venha abrir também a nossa inteligência, às vezes tão racionalista, tão pragmática, tão intelectualizada, muitas vezes soberba. Às vezes nós temos uma mente soberba, de querer entender tudo, de querer colocar tudo em equações matemáticas e lógicas. Não. Deus, ele se revela para os pequeninos. Escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Ou seja, é preciso ter humildade para poder entender os mistérios de Deus. São Boaventura dizia que a verdadeira teologia se faz de joelhos. Peçamos ao Senhor que venha abrir a nossa inteligência para poder entender a sua santa vontade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, paz e bem. Se essa palavra fez sentido para você, curta, comente, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não me segue aqui nas redes sociais, siga. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, para que a gente continue aqui diariamente evangelizando e levando ao mundo a boa nova do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser.